Olá, tudo bem? Estamos começando mais uma live Hora de Engravidar. Eu sou a doutora Juliana, médica ginecologista há mais de 13 anos. Eu atuo diariamente com reprodução humana e meu objetivo é te ajudar a realizar esse sonho que você tanto quer de engravidar. Se você tem mais de 30 anos e está buscando a sua gravidez, você precisa se inscrever no evento Jornada da Fertilidade. Ele vai acontecer agora, dia 23 a 27 de junho. Vai ser uma série de 3 aulas em que eu vou te dar realmente um conteúdo, te mostrar o que pode estar dificultando, impedindo essa gravidez de chegar e um caminho para você realmente conseguir realizar esse sonho de segurar o teu bebê no braço. É um evento online, né? É um evento 100% gratuito também. E você precisa se inscrever no evento e participar do grupo de WhatsApp Jornada da Fertilidade. Esse grupo de WhatsApp, né, que eu abri, por exemplo, na última sexta-feira para dúvidas, algumas pessoas colocaram dúvidas. Ontem já fui respondendo, então a gente está movimentando essa comunidade que a gente está fazendo da Jornada da Fertilidade. E lá também é que você vai ter informação de todas as aulas, né, do evento Jornada da Fertilidade e vai ter acesso ao link para assistir as lives que você ainda não assistiu, mas que ao longo dessa última semana a gente fez, porque eu fiz várias lives especiais ao longo dessa semana. Lá você vai ter acesso a esse link. E a partir dessa semana agora, né, a gente vai ter também mais algumas lives, mas a gente vai ter entrega nesse grupo de material para quem preencher um questionário que a gente vai colocar lá. Então participa desse grupo, você vai receber vários materiais, esses e-books, por exemplo, o de amanhã a gente vai mandar sobre suplementos, né, a gente vai ter uma live amanhã sobre suplementos e vai ter e-book também sobre suplementos. Então, enfim, vai uma semana muito recheada já de aquecimento para a nossa semana da Jornada da Fertilidade. E a live de hoje é uma live, né, como eu falei, especial, um tema muito comum, de muita dúvida que vocês trazem, que é sobre progesterona, se a progesterona tá baixa, o que tem que fazer. E aí ela tem hoje como tema, a progesterona está baixa. Entenda como ela pode garantir a fixação do seu positivo. Então, se você não sabe quando dosar sua progesterona ou se a sua progesterona já deu baixa, você não sabe a importância dela, você precisa ficar comigo até o final dessa live. Então, primeiro de tudo, né, a gente precisa entender o que é esse hormônio, né, a progesterona. A progesterona é a progestação, é um hormônio que vai ajudar a manter essa gravidez até a formação da placenta. Então, ele tem uma extrema importância, né, para quem quer engravidar. E ele, quando baixo, pode ser sim uma causa de dificuldade de manter a gestação, de uma infertilidade. E a gente vai falar aqui que tem alguns sinais que o corpo pode dar pra gente que acendem esse alerta se a gente tem uma progesterona baixa, tá? Então vamos lá. Quando é que a progesterona é produzida? Ela é produzida pelo corpo lúteo, né? E vamos entender o ciclo. Vamos lá, a gente menstrua e aí o nosso ovário recruta alguns folículos. O folículo cresce de tamanho, então ele era pequenininho, menor que 10 milímetros. Ao longo do ciclo ele vai crescendo até o momento em que na fase periovulatória ele rompe para o óvulo sair. E aí acontece a ovulação. No momento que isso acontece, esse folículo, que é a casinha do óvulo, ele continua lá no ovário e ele forma uma estrutura chamada de corpo lúteo. Essa estrutura é que vai fazer a produção da progesterona. Então aí a gente já consegue entender, se você dosar sua progesterona numa fase anterior à ovulação, ela vai vir baixa. E tudo bem, normal, é assim mesmo, porque ela só vai aumentar após esse momento da ovulação. Tá? Então é importante você identificar esse momento da ovulação para você saber exatamente quando você deve dosar a sua progesterona, tá bom? Então isso é extremamente importante. E aí ela vai ter a função, né, de preparar o endométrio para receber o embrião. O embrião que é formado, né, lá no final da trompa, ele vai sendo trazido através de cílios para a cavidade, ele vai chegar no 5º dia de desenvolvimento, na sua intensa multiplicação celular, ele vai chegar lá no 5º dia dentro da cavidade uterina, que é quando a progesterona já preparou o endométrio para se implantar. Então, na primeira fase do ciclo, é o estrogênio que predomina, é o estrogênio que vai engrossar esse endométrio, que vai deixar ele trilaminar. Na segunda fase é a ação da progesterona, o principal hormônio que tem essa extrema importância para manter a gravidez, tá? Então é importante você entender isso. A partir daqui você já conseguiu entender que se você dosar sua progesterona na primeira fase, ou seja, antes de ovular, ela vai dar baixa e tudo bem, é para vir baixa mesmo. Agora ela precisa vir alta na segunda fase. Agora vamos lá. Quais são os sinais, né, que a gente pode ter de uma progesterona baixa? Como é que você vai identificar isso? E só para complementar aqui, antes da gente entrar nos sinais, né?
A progesterona é um hormônio tão importante, né, que mesmo mulheres que vão fazer, por exemplo, um tratamento de reprodução humana assistida, como a fertilização, a gente também suplementa a progesterona, tamanha a importância dela, né? E também fica monitorizando essa dosagem, esse valor aí no sangue. Então, é um hormônio muito importante. Então, mesmo que você vá fazer filho, essa live aqui também é importante para você. Agora, entenda aqui uma coisa. Então, como eu estava falando, né? Qual o momento que você vai dosar essa progesterona e quais são os sinais que você vai perceber que você pode ter uma insuficiência de corpo lúteo? Lembra o corpo lúteo que produz a progesterona e que você pode ter uma baixa de progesterona? Vamos lá. Um dos sinais pode ser quando você faz a medição daquela temperatura basal, que é um sinal de fertilidade primário que vai dar a clareza, né? Se você realmente ovulou. Tá? Então, teste de ovulação, muco, isso não dá percepção se você ovulou. Ele indica se você vai ovular, mas que você ovulou mesmo é a temperatura basal. É dessa forma que você consegue identificar em casa, sozinha, se você realmente ovulou. Então, você medindo a sua temperatura basal, se você tem um aumento de temperatura, que é a característica após a tua ovulação, essa temperatura que aumenta 2, 3 dias seguidos e se mantém alta. Se você percebe que essa temperatura que aumentou, ela fica com menos de 10 dias alta e aí ela já baixa e você menstrua, pode ser uma insuficiência de corpo lúteo. Então, uma fase lútea menor do que 10 dias é uma sinalização. E saber que você tem uma fase lútea curta pode ser através da medição dessa temperatura basal. Às vezes é um pouco trabalhoso fazer, né? Todo dia ter a ritual de medir a temperatura, mas é algo que meio em casa você consegue ter essa noção. E aí uma sugestão que, por exemplo, um outro sinal que pode sinalizar uma falta de progesterona é aquela borrinha de café que vem antes do período menstrual, tá? Existem outras causas que podem levar essa borrinha de café, mas a insuficiência de progesterona do corpo lúteo, sim, também pode ser a causa desse escape menstrual de borra antes da menstruação. O correto, o normal, é o que a gente deseja, é que a menstruação ela venha já vermelha vivo. Ela já desça vermelho vivo. Pode descer numa quantidade menor no primeiro momento, mas se desceu vermelho vivo, é isso que a gente quer. Tá? E se desce borra, é um sinal que pode ser falta de progesterona. E aí, como é que você vai fazer? Associa, eu sempre falo, eu falei isso já em algumas lives aqui, associa 2 sinais do teu corpo. Se você tem um sinal de que tá tendo escape, faz a temperatura, vê se confirma se você tem essa progesterona baixa, se tem uma fase lútea menor do que 10 dias. Isso vai dar uma sinalização para você se você tem essa falta de progesterona. Uma outra forma de você avaliar se você tem a falta de progesterona, que é a forma que eu posso dizer assim mais fidedigna, né, é a dosagem no sangue. E aí o melhor momento para você fazer essa dosagem é justamente 7 dias antes de você menstruar. Então vamos entender aqui no ciclo menstrual como é que vai funcionar. Menstruou, começa, né, o folículo a crescer, ovulou, a progesterona, alguns dias depois ela vai começar a subir no momento da ovulação, ela vai sobe e ela atinge o pico. E esse pico acontece se você não engravidar e aí 7 dias depois ela começa a cair e você menstrua. Então, vê de quanto em quanto tempo é o teu ciclo. Por exemplo, se é um ciclo aí de 28 dias, você vai dosar 7 dias antes. Então, você vai dosar no 21º, tá? Sempre calcula 7 dias antes da sua data esperada da menstruação. Esse é o melhor momento. Mas se você não tiver essa noção exata e percebeu que tem um muco, fez a temperatura, pode também ser dosado no 7º dia após a ovulação, tá? Mas o mais fidedigno é 7 dias antes da menstruação. Agora, se você dosou ela e ela veio baixa, é para se desesperar? Não. O que você vai fazer? O ideal é que você dose de novo 1, 2 dias depois. Por quê? Porque lembra que eu falei? Ela vem crescendo até que ela atinge um pico, um platô e depois ela cai. Então, se você faz essa dosagem e ela tá baixa, pode ser que ela ainda não tenha atingido o platô que a gente quer. Pode ser que ela esteja na subida. E aí, quando ela atinge a subida, vão ser às vezes uns dias depois. Então, se dosou, tá baixa, dosa de novo para ver se ela tá continuando a subir. Agora, se você dosou e ela veio baixa, né? Veio baixa, pode ser que você esteja já na queda. Você dosou de novo, tá mais baixa ainda, pode ser que você esteja na queda. Como que você vai saber se ela estava na subida, se ela tá na queda, quantos dias vai descer a tua menstruação? Se ela desce com menos de 7 dias, provavelmente ela já estava na queda.
Se ficou confuso, me avisa, vai me avisando aqui que eu vou explico de novo. Mas enfim, é importante você fazer às vezes 2 medidas para você ter essa clareza, entendeu? Se ela realmente está subindo, se ela está descendo, se você tem essa insuficiência de corpo lúteo. Agora, qual é o valor ideal de uma progesterona? Vamos lá. A gente sabe que você ovulou se você tem uma progesterona acima de 1,5, acima de 3. Agora, se ela tá acima de 9,2, é um valor de progesterona legal, bom. Por que esse valor? Significa que você não consiga engravidar com valores abaixo disso? Não, de forma nenhuma é isso que eu tô falando. Mas existem trabalhos que evidenciam que uma progesterona um pouco mais alta, acima de 9,2, ela sugere que há uma chance maior dessa gravidez se desenvolver e ficar tudo bem, tá? E aí, quais são as estratégias se você realmente confirma que você tem uma progesterona baixa? E aí aqui a gente vai entrar em 2 erros super importantes de você ficar atenta que acontece, né, quando a gente vai dosar progesterona. O primeiro erro é, como eu já falei, dosar na hora errada, dosar no momento errado. Então, precisa ter a clareza, né, enfim, essa noção do teu ciclo menstrual para saber quando que você vai fazer essa dosagem, tá? O segundo erro, que é muito comum, é entrar sozinho com a progesterona. Vocês pegam a progesterona e começam a tomar. Ou vai no ginecologista geral que não trabalha com reprodução e ele fala assim, toma Dufaston, toma Juno, toma Progestan, enfim, as marcas aí que tem no mercado, toma e já começa a suplementar a tua progesterona porque a sua progesterona tá baixa. Qual é a grande questão e o grande erro perigoso aqui? O grande erro e o grande problema é que se você entra com a progesterona no momento errado, você fecha a janela de implantação do embrião. Então, se você tem dúvida se você ovulou, se você não ovulou, e você entra com a progesterona, você tem a possibilidade de não permitir que esse embrião, ao chegar lá no teu útero, se implante. Por isso que eu sempre falo assim, entrar com medicação precisa ser junto com o profissional, tá? Isso eu acho que é mais importante do que você sair fazendo sozinho. Agora, quais são as estratégias, né? O que você precisa saber? Gente, minha progesterona deu baixa. O que pode ser? Vamos sair um pouquinho da caixinha, né? Vamos entender o porquê. Aqui eu falo tanto dessa visão integrativa, né? Que a gente precisa olhar o corpo. Então, se o corpo tá dizendo que a progesterona tá baixa, provavelmente está acontecendo alguma coisa. O que é? Vamos tentar ver se a gente consegue identificar. Uma das causas é falta de zinco, de cobre. E aí você só vai saber isso dosando no teu sangue, tá? Então você precisa dosar no teu sangue esses minerais para saber se realmente você tá com essa falta de zinco, de cobre. Outra coisa que pode dar uma progesterona baixa é uma prolactina aumentada na segunda fase do ciclo. E aí isso pode sinalizar com uma progesterona baixa. Então fazer esses ajustes, tentar entender o porquê, o que está acontecendo é importante. Tá? Agora, o que você pode fazer, né? Deficiência de zinco, de cobre, você vai suplementar, você vai ajustar isso aí. Principalmente se você vem já no uso há mais tempo de pílula anticoncepcional, é interessante você fazer essa dosagem, porque é mais comum você ter alterações nesses minerais, tá bom? Então, se você usa pílula já, uma usuária crônica de pílula e parou há pouco tempo, tá tentando engravidar, tá vindo aquela borrinha de café antes, dosa teu zinco, teu cobre. Pode ser que seja isso que tá aí faltando para esse ajuste da tua progesterona e não necessariamente você vai precisar suplementar a medicação, o hormônio, entendeu? Outra coisa, se a prolactina deu alta na segunda fase, né, um pouquinho alta só, você pode suplementar, né, o Avitex Agnus Castus, né, que é um fitoterápico, também pode ajudar. Outra alternativa que você pode fazer é você fazer o ciclo das sementes, usar na segunda fase, após a ovulação, semente de gergelim, né, semente de girassol. Isso pode ajudar você a ter uma progesterona mais adequada nessa segunda fase do teu ciclo, tá? E aí usou tudo isso, não conseguiu ajustar, uma alternativa é sim entrar então com a medicação, que aí pode ser oral, pode ser via vaginal, pode ser injetável, né? As mais comuns que a gente utiliza é via vaginal e a via oral, tá? Então, aí sim a gente entra com essa suplementação, tá? Mas a orientação aqui é entrar com a suplementação quando você tem uma certeza que realmente já ovulou. E outra alternativa também que eu sempre indico para as minhas pacientes, independente se é progesterona baixa, se não é, que eu gosto muito, é você fazer a acupuntura, tá bom?
Então, a acupuntura também é super importante de fazer e pode melhorar muito a sua fertilidade. Então, quando eu falo aqui essa visão integrativa, é unir a nutrição, suplementação, medicina chinesa, que tá aí a acupuntura, prática de atividade física, tudo isso, tá? Quando você faz uma atividade física muito intensa, isso é importante vocês saberem, né? Extremos de atividade física, mais de 5 horas por semana de uma atividade física extenuante, né? Pode também prejudicar a tua fertilidade. Então, fica bem atenta aí na quantidade de horas que você faz por semana de atividade física numa intensidade alta, tá? Às vezes vale a pena reduzir um pouco a intensidade. Não parar, mas reduzir um pouco a intensidade, tá? Agora, vamos lá. Tem mulheres que têm a progesterona normal, que dosam ou que já estão suplementando quando é indicado, né? E que acabam não conseguindo engravidar. E isso é uma angústia muito grande, né? Não saber o seu diagnóstico é angustiante. E eu sempre falo que isso é o primeiro passo, né? Pra você ter noção, clareza, o que você precisa fazer a partir daqui. Porque quando você tem um diagnóstico, o diagnóstico ele não é sentença. Ele vai dar rumo. Ele vai falar o que exatamente você precisa focar, que tipo de alimento, que tipo de suplemento, né? Enfim, qual é o caminho que você precisa. Então é importante essa questão do diagnóstico, de fazer os exames. Então, se você não sabe ainda, não fez todos os exames, tem dúvida, vai lá na live da última segunda-feira, porque tem uma live completa em que eu falei sobre exames. Então é super importante essa live aqui. E eu tenho recebido algumas mensagens, né, do direct falando sobre exames, vai lá e dá uma olhada nessa live, porque ela tá bem completa e vai te dar um panorama aí do que você precisa, né? A minha sugestão é você fazer com um caderninho do lado seus exames e ir dando check no que você já fez ou o que ainda falta você fazer. E aí você tem a progesterona adequada, mas não engravida. O que pode ser? Os exames vão dizer isso pra gente. Se você não consegue, fez todos os exames, né? Você, seu parceiro, e não teve um diagnóstico, foi enquadrado nos 10% que é infertilidade sem causa aparente, a indicação é prosseguir sim com o tratamento, melhorando a base. Fertilidade, qualidade do óvulo, qualidade do espermatozoide, receptividade endometrial, com essas práticas, né, da fertilidade integrativa, e talvez partir para uma inseminação intrauterina, tá bom? Agora, se você não tem um diagnóstico preciso, você precisa avaliar a possibilidade de continuar tentando engravidar. Então, avalie tua reserva, idade, né, reserva ovariana, idade, enfim, qualidade, como é que as trompas estão. Tudo isso a gente vai juntando essas peças no quebra-cabeça para saber qual seria o caminho que daria maior probabilidade de chance. E quando a gente fala probabilidade, é realmente probabilidade. Não significa que você não consiga engravidar de outra forma, tá? Então, quando o médico, por exemplo, indica uma fertilização, não significa que você não consiga engravidar de outra forma. A grande questão é que com a junção das peças é que talvez a fertilização te daria uma maior probabilidade da gravidez acontecer, tá? Mas você, mesmo que vá para uma fertilização, hoje mesmo eu trocando mensagem, né, com uma seguidora, enfim, que tá lá no grupo de WhatsApp, né, da Jornada da Fertilidade, ela já passou por fertilização, ela já teve alguns negativos, né, fez a transferência dos embriões, teve alguns negativos e vai se preparar para uma nova fertilização. Não dá pra gente fazer mais da mesma coisa, concorda? Né? Se a gente vai para um tratamento, a gente precisa então fazer algum ajuste. Não dá pra gente ficar tentando a mesma coisa. E aí foi a minha sugestão para ela: se prepare para esse tratamento. Não vá direto, se prepare. Eu tenho algumas pacientes em que às vezes eu indico congelamento de óvulos ou que eu indico a fertilização e eu falo assim: olha, não vamos fazer agora, vamos fazer daqui a 2 meses. Tá? É o momento que a gente tem da janela de oportunidade de ação para melhorar a qualidade do teu óvulo, tá bom? Então, fazendo essa junção de práticas, de ações. Então, isso é extremamente importante você ter essa noção, tá? E a gente vai falando disso, né, ao longo dessa próxima semana aqui, que vai ter um monte de live, né? Eu já coloquei, inclusive, a programação das lives lá no meu feed, tá? Tem um post hoje sobre a programação das lives, você pode já dar o print, salvar. As lives vão ser às 7 horas da noite. Então já se organiza para estar presente, porque a gente vai falando, quem já participou sabe, eu vou pegando as perguntas, eu vou respondendo aqui ao longo da live as dúvidas que vocês vão colocando, tá? Então entre no WhatsApp para você ser informada de tudo que você precisa ao longo dessa próxima semana. É uma semana que aquecimento para a semana da Jornada da Fertilidade. A Jornada da Fertilidade vão ser
3 aulas no dia 23, no dia 25 e no dia 27 de junho, 8 horas da manhã. Já organiza aí para estar presente também, para você conseguir assistir. E aí a gente vai entregar um monte de material também, que eu sei que vocês gostam, né? Material para focar na fertilidade realmente de vocês, enfim, ter a estratégia que vocês precisam e conhecimento, né? Eu digo sempre assim, você precisa ser a protagonista, sabe? Da tua jornada, da sua trajetória, né? Para conseguir ter um pouco de clareza se o que está sendo falado faz sentido, se não faz, né? Hoje em dia a internet permite você conhecer um pouco do profissional antes, né, vendo a rede social, enfim, mas é importante você ter uma noção, né, sobre a tua fertilidade, se apropriar, sabe? Se apropriar de você, se apropriar do teu corpo, e isso você tem com conhecimento mesmo. Eu digo que algumas coisas, né, a gente deveria até ter durante a escola, né? Essa questão, por exemplo, de entender o ciclo menstrual, entender o período fértil, né? Porque na escola a gente é muito assim, cuidado que você vai engravidar, cuidado que você vai engravidar. E isso fica a gente achando que engravidar é assim, é rápido, né? Mas se a gente for pegar uma estatística, por volta aí dos 30 anos, por ciclo de tentativa, você vai ter mais ou menos 25% de chance de engravidar. Então é mais provável num mês que você tente engravidar, que você não engravide, do que você consiga engravidar. E essa taxa vai caindo ao longo dos anos. Então, isso, né, de se apropriar, entender tua fertilidade, vir aqui ao vivo, tirar dúvida, cara, isso é muito importante na minha visão, tá bom? Vamos então partir agora para a parte que eu acho a mais legal, que é realmente a parte que eu participo com vocês, que a gente troca ideia, troca informação, você me conta um pouquinho dos casos. E eu vou começar a ler aqui as dúvidas que vocês estão colocando para mim. Se for tendo dúvida, já vai colocando, tá? Se não entendeu alguma coisa que eu expliquei aqui sobre a progesterona, enfim, pode colocar que a gente vai falando também sobre isso. Vamos lá. Raquel colocou assim, ó. Tô com o folículo rompido e com o corpo lúteo. Corre risco de ter a chance de ter engravidado. Isso na terça-feira, quando fazer o teste. Raquel, não entendi muito bem. Mas enfim, se você tem uma imagem de corpo lúteo, significa que você ovulou, tá? E aí, vamos lá. O teste de gravidez, se é isso que você tá perguntando, ele positiva antes do atraso menstrual. Então, se você quiser fazer, você pode fazer antes do seu atraso menstrual, sem problema nenhum. Ver mais ou menos quando é que você tava programada pra menstruar e pode fazer aí uns 2 dias antes, tá bom? E aí você vai ter a noção se engravidou ou não. Boa sorte. Tentando engravidar há 2 anos, sendo que há 1 ano falei com o meu médico da minha vontade. Ele passou alguns exames e vendo eles depois que comecei a te acompanhar, vi que minha progesterona é 0 e o outro... A progesterona é... Peraí, me perdi aqui, acho que não terminou aqui a história. Mas enfim, vamos lá. Lembra que eu falei, primeiro erro é dosar na hora errada. Será que você dosou essa progesterona após a tua ovulação, na fase lútea? Segunda coisa que eu preciso te orientar, Corinha, é o seguinte... Ih, olha os balões aí. Segunda coisa que eu preciso te orientar é o seguinte... Você precisa, tá tentando engravidar já há 2 anos, você precisa partir pra ação, tá? Ficar ouvindo que tá tudo normal, que tá tudo bem, não. Precisa partir pra ação, prossegue essa investigação, aprofunda, tá? Pra você ter a noção realmente do que você pode fazer. Porque a partir de agora, gente, há mais de 1 ano tentando engravidar, a gente precisa fazer alguma coisa, tá? A gente precisa fazer. Entenda que 85% dos casais com 1 ano de tentativa vão engravidar. Com 2 anos de tentativa, 90%, 95% dos casais vão engravidar. Se você não engravidou com 2 anos, você está entre os 10% que não engravidou, você precisa agir, tá? Precisa agir, porque tempo é fertilidade, lembra? A qualidade do óvulo, né? A reserva ovariana vai caindo. Progesterona de 3, se você ovulou, só que você tem que dosá-la de novo, porque ela tá baixa, provavelmente você não pegou no pico dela, tá, Raquel? Vamos lá, complementando aqui. A médica passou uma esterossalpingografia e deu uma trompa obstruída e a outra novelada. Ela falou que não é impossível de engravidar, mas não falou nada de progesterona, só falou da dificuldade. O que acontece? O encontro do óvulo com o espermatozoide, eu acho que eu já mostrei isso aqui pra vocês, né? O encontro do óvulo com o espermatozoide é no final da trompa. Então, de fato, a trompa, o ideal, é uma estrutura extremamente importante pra nossa fertilidade, tá? Lá nesse final da trompa é onde vai acontecer a formação do embrião e os cílios da trompa vêm trazendo. Se uma trompa tá obstruída e a outra tá enovelada, tá?
é importante você ter uma estratégia de ação. Você já está tentando engravidar há 2 anos. Se você já está há 2 anos tentando engravidar, tem o fator tubário. Dependendo da tua idade, dependendo do espermograma do marido, né? E dependendo da sua possibilidade, partir para um tratamento é adequado. E aí, qual seria o tratamento? O tratamento que daria maior chance, né, realmente de sucesso seria a fertilização, porque é o caminho que a gente não tem a utilização das trompas. Mas dependendo da tua idade, se você não quiser partir direto para a fertilização e quiser tentar uma desobstrução dessas trompas, né, com laparoscopia, você pode tentar. Mas a probabilidade, né, de sucesso não é muito grande, tá? Então, quando a gente tem um fator tubário, a gente já tá há muito tempo tentando, às vezes é interessante pensar em partir realmente para uma ação, uma fertilização, se houver essa possibilidade, tá bom? Amanda, no início da gravidez deve-se usar progesterona para ver se há necessidade de reposição? Então, como é que eu faço com as minhas pacientes? Amanda, engravidou, no dia, quando eu peço beta, eu também peço a progesterona e eu também peço TSH e o T4 livre. Por quê? A alteração da tireoide pode ser causa de aborto, progesterona baixa pode ser causa de aborto, então eu faço, na minha conduta, eu peço a dosagem da progesterona. E aí deu boa, ok, a gente não fica dosando sempre, tá? Mas assim, o primeiro exame, eu sempre gosto de avaliar quando a paciente engravida essa progesterona para ver se eu preciso suplementar. Então, se você estiver grávida, dose a sua progesterona no início da fase, tá? Angélica, doutora, em consulta com você me passou um guia para dosar vários tipos de exames de sangue, inclusive a progesterona. Porém, disse que os exames no segundo ou quinto dia do ciclo. Tem problema quando a progesterona dosar em outra fase? Angélica, eu sei, vai vir baixa, tá? E eu quero confirmar realmente que ela vai vir baixa, sem problema. Se em algum momento eu precisar dosar a tua progesterona, né? Aí que a gente avaliou em consulta, aí eu peço para você dosar depois ela na segunda fase, tá bom? Mas nesse momento você, vai dosar o FSH, o estradiol, que eu lembro que eu pedi para você. Isso a gente dosa nesse segundo ou quinto dia, tá bom? Então pode dosar naquela fase mesmo, que eu te falei. Nayara, tá descendo borra há 4 dias, no dia que era para menstruar. É muita cólica. Precisa investigar. Sempre quando a gente tem assim um escape, se você tá tentando engravidar, faça avaliação se não é uma gravidez. Então dose o seu beta-HCG, tá bom? E aí, em seguida, né, se você dosou o beta-HCG, você pode dosar os outros hormônios para entender o que está acontecendo. Agora, existem outras causas, né, que não é só falta de progesterona para esse escape. Uma endometrite pode causar, um pólipo pode causar, né? Então, precisa entender o porquê dessa muita cólica. Marcela, se você deu 8,9 sua progesterona, a minha sugestão era dosar no dia seguinte. Porque lembra, você pode ou tá no pico de subida ou já tá na descida, tá? Provavelmente é uma progesterona que só faltou assim um detalhezinho pra dosar. Então, por exemplo, deu 8,9. Vê quantos dias depois sua menstruação vai descer. Provavelmente vai descer... Se descer com menos de 7 dias, provavelmente você pegou ela na queda já, tá? Ela já tava maior, só que você não dosou aqui, você dosou ela aqui embaixo, tá? Nos outros dias. Então, se a sua menstruação descer menos do que 7 dias do dia que você dosou essa progesterona, ela já estava na queda. Agora, se você dosou ela e demorou mais de 7 dias, provavelmente ela estava na subida. Então, dosa de novo, tá bom? Marcela, se teus ciclos são 28 dias, foi você que colocou aqui, né? 7 dias antes da menstruação. Beleza, você só precisa confirmar que realmente a tua menstruação desceu nesse ciclo aí no dia que você estava esperando, tá? Porque se ela não desceu no ciclo, nesse dia que você estava esperando, pode ser que você tenha tido um dia diferente, 2 dias diferentes de ovulação. E aí você precisaria redosar, entendeu? Mas se dosou exatamente, dosou no 21º, que eu tô entendendo. E aí no 28º, né, 29º, ela desceu, aí pode ser que você tenha uma falta de progesterona, mas é tão perto do normal, Marcela, eu começaria com as outras medidas, sabe? Eu avaliaria sua prolactina da segunda fase, tá? Se ela tiver normal, uma possibilidade é você fazer aí o ciclo das sementes, a acupuntura antes de entrar com medicação e depois daqui a 1, 2 ciclos você dosa de novo, tá bom? Laís, depende de quantos dias são teu ciclo. Provavelmente, 25º dia, eu acho que você dosou já ela na queda, tá?
Aquilo que eu expliquei. Provavelmente ela já estava na queda. Então é importante, gente, vocês anotarem o dia que vocês dosam e o dia da menstruação. Então, anotar o dia que a menstruação desce, vermelho, é extremamente importante. E aqui é o vermelho, não é a borra. Anote quando desce vermelho vivo, porque aí você vai saber se você dosou sua progesterona e ela desceu a menstruação menos de 7 dias depois, provavelmente você dosou ela na fase já de descida, entendeu? Não entendi sua pergunta, Sara. O dia da ovulação é o primeiro dia para contar? Não. Se for do ciclo, você conta o primeiro dia a partir do dia da menstruação, não da ovulação, tá bom? É o sinal que a gente tem, claro. Por que, por exemplo, a gente conta o dia do ciclo pela menstruação? Por que a gente conta a gravidez pela data da última menstruação? É porque é a única coisa que a gente tem a certeza visual, entendeu? É por isso que a gente dosa, faz essas contagens através do dia da menstruação, porque é a única coisa realmente que precisa visual, tá bom? A NAC, Mari, não ajuda a aumentar a progesterona, ela ajuda a regular o ciclo, ela é bom pra SOP. Mas até onde eu sei, para aumentar a progesterona, não. Eu não entendi tomar o que sem receita, mas provavelmente sim, porque aqui no Brasil é tão fácil comprar as coisas sem receita, provavelmente você consegue. Parei o remédio faz 9 anos e não consegui engravidar. Jane Cleide, olha só. Duas coisas que impactam muito aí a sua chance de uma gravidez acontecer espontânea. A primeira delas é a idade e a segunda é tempo de tentativa, tá? Quanto mais tempo de tentativa, quanto mais anos você vem tentando engravidar de forma espontânea e não tem sucesso, menor a probabilidade dessa gravidez acontecer espontaneamente. Então, Jane Cleide, precisa partir para a investigação, tá bom? Você precisa investigar isso aqui. Oi, Luiz, não sei se você ainda tá aí, tudo bem? Vamos lá. Peraí só um minutinho. Oi. Posso tomar vitamina B12 sem receita? Mini, foi a mesma coisa que eu falei. Assim, no Brasil a gente consegue comprar um monte de coisa sem receita. Agora, entenda o seguinte, excesso de B12 não faz bem, tá? Excesso das vitaminas. A gente precisa ter um equilíbrio disso aqui. Então, dose sua B12 antes de sair tomando a B12, tá bom? Então, dose sua B12 no sangue. Minha gineco passou um Indux no início do ciclo e o Trogestan depois, mas vou fazer acompanhamento com ultra exame de progesterona. Perfeito, Nayara. Tem que fazer, tá? Por 2 motivos, gente. Quando você faz uma indução de ciclo, tá? Você precisa acompanhar, por quê? Porque você precisa primeiro saber se você respondeu, se tá crescendo o folículo, saber exatamente quando você vai ter que ter a relação, ou seja, né, quando você vai ovular, tá? E saber se não cresceu o folículo demais e te colocar em risco de uma gravidez multigemelar. Então é extremamente importante. E só entrar com a progesterona quando você tiver certeza que você realmente ovulou para não fechar essa janela, tá bom? Então perfeito, tem que fazer acompanhado mesmo, tá? Exames específicos, Mini, se for para B12, é vitamina B12, é simples assim no sangue, tá? As vitaminas estão boas da Marcela, prolactina vou fazer amanhã o exame. Perfeito, faça mesmo. Fortuna, Raíssa, pode sim, tá? 17-hidroxiprogesterona, ela pode dificultar a gravidez, pode ser que você esteja com um ciclo irregular, então precisa realmente, primeiro, dosar de novo e entender por que ela tá alta assim, tá? Fazer a avaliação se é uma hiperplasia de adrenal congênita, ver se teu ciclo tá ou não tá irregular. Se tiver irregular, isso pode impactar na chance de gravidez, precisa acompanhar junto com o seu endócrino, tá bom? Wagnara colocou: após 2 perdas espontâneas há 6 meses, estou tentando e não engravido. O médico disse que tá tudo ok e não tenho dinheiro para fazer a FIV, tenho 43. Você indica o quê? Como melhorar os óvulos? Vamos lá, Wagnara. O que é importante? Você tá lá no grupo de WhatsApp, tá? Então, primeiro, ação. Você precisa estar lá nesse grupo de WhatsApp do evento Jornada Fertilidade e participar do evento, em que eu vou te mostrar realmente um passo a passo que eu aplico com as minhas pacientes para melhorar a qualidade de óvulo, tá? Quando a gente, como eu falei aqui, né? O que vai impactar na sua chance de gravidez? A idade, ela impacta. Então, possivelmente, as perdas que você teve, né, podem ter sido pelo fator idade, porque a gente começa a ter alteração cromossômica. E aí, como que a gente vai tentar contornar isso? A fertilização é uma forma, porque quando a gente faz a fertilização, a gente pode fazer a biópsia de embrião e saber se aquele é um embrião viável, se é um embrião euploide, com número de cromossomos normal,
tá? Agora, se você vai para uma fertilização ou se você realmente não tem condições de ir para uma fertilização, tente melhorar o estresse oxidativo, a qualidade dos seus óvulos, né? Como? Com as práticas da fertilidade integrativa, tá bom? Alimentação, suplementação, atividade física, práticas de medicina chinesa, acupuntura, né? A gente tem alguns trabalhos com algumas áreas mais evidentes, outras menos, mas que todas, se unirmos forças, conseguem aumentar a chance dessa gravidez acontecer, tá bom? Mas então você precisa excluir causas ao fazendo exame de cariótipo, fragmentação de DNA dos espermatozoides do teu marido, tá? Causas de aborto, pesquisa de trombofilia, né? Excluiu isso tudo, aí você realmente precisa melhorar a qualidade de óvulos. Se você não tem a possibilidade de FIV, o que você pode fazer é tudo que eu vou lá te ensinar nesse evento Jornada da Fertilidade, tá bom? Quem tem endometriose e quer engravidar deve fazer algo diferente em relação aos hormônios? Em relação aos hormônios, não. Na verdade, o que você precisa, né? A endometriose, ela pode impactar a fertilidade mudando a questão da trompa, né? A anatomia da trompa, deixando uma trompa, às vezes, novelada, uma trompa obstruída. Ela pode impactar na questão inflamatória. Então, né, dificuldade, às vezes, de uma qualidade de óvulo, de implantação de embrião. Você precisa melhorar e reduzir o estresse oxidativo, essa inflamação, tá bom? Tendo certeza que sua trompa tá desobstruída. Mas em relação aos hormônios, não, tá bom? A adenomiose, né? Aí não é hormônio, né? Mas a adenomiose, ela pode impactar também, né, a implantação ali do embrião. E dependendo da estratégia, vale a pena, se for muito difusa, se tiver muito sintoma, realizar, né, alguns meses essa desinflamação, às vezes até o bloqueio menstrual para reduzir essa inflamação. Aí são estratégias que a gente pode ir fazendo. Oi, Valquíria, Rio Grande do Sul, legal. Essa possibilidade que a internet dá é muito legal mesmo. Mini, gratuito. O evento Jornada da Fertilidade é online gratuito, gente. Tudo isso que eu tô entregando para vocês aqui agora é online gratuito. Eu tenho o programa, né, de acompanhamento Engravida Já, né? Mas tudo que eu tô fazendo aqui para vocês é tudo para vocês mesmo, tá? De coração. Então, tudo que pode aumentar a fertilidade para vocês, eu tô dando aqui. Entra no grupo de WhatsApp, ele também é gratuito. E você vai ter alguns materiais lá também, tá? E a semana da Jornada da Fertilidade também é gratuita, tá bom? Faço consulta online, valores, você pode entrar em contato com a minha secretária. Vamos falar de coisa que faz diferença aqui, eu e você, vamos lá. Bruna, vê seus exames? Posso, em consulta. Se você quiser digitar alguma coisa aqui pra mim, você pode ir digitando. Mas assim, uma avaliação personalizada, ver tudo, sentar com você, conversar, tudo. Aí é uma consulta, né, gente? Assim, mas eu tô fazendo o que eu posso aqui. Você pode colocar os seus exames aqui que a gente vai conversando, sem problema nenhum, tá bom? Tô entregando bastante coisa aqui pra vocês. Marcela, minha progesterona depois de 7 dias após a ovulação deu 8,9. Está ruim? Tenho fase lútea de 15 dias. Meu ciclo é de 28. Peraí, vamos lá. Não tá fazendo sentido isso. Se você tem um ciclo de 28, você ovula no 13º. Não, como é que é? Fase lútea de 15 dias, tá? E aí você dosou quando? Minha progesterona depois de 7 dias após a ovulação. Então, a minha sugestão é dosar 2 dias depois. Eu acho que você, Marcela, é aquele quadro que você precisa dosar 2 dias depois, tá bom? Justamente pelo que você tá me falando aqui. O pico da sua fase lútea provavelmente não é no 7º dia, senão seria um ciclo de uma fase lútea de 14. Eu acho que se você dosasse no dia seguinte o que você dosou, né, no 8º dia, 8 dias após a tua ovulação, ela ia estar boa, tá bom? Dosa no próximo ciclo de novo e me fala, me manda um direct. Dosa no seu próximo ciclo com 8 dias de ovulação. Me fala qual valor que vai vir. Manda lá no meu direct quando você dosar. Fiz cirurgia de massa pélvica. Posso engravidar? Meus exames estão bons, alguns têm 39. Mini, não sei qual é a cirurgia de massa pélvica exata, né, que você fez, você não colocou aqui pra mim, mas com 39 anos, né, você precisa agir, isso é claro, principalmente tendo feito uma cirurgia pélvica. A cirurgia pélvica é um fator de dificuldade para engravidar, se tem alguma alteração tubária, né, se tem alguma questão anatômica, se tem alguma questão de foi mexido o ovário, pode reduzir fertilidade, reserva ovariana. Então você precisa, agir, tá? Agir, mas
A princípio, sim. Você precisaria investigar, né? Mas a princípio pode sim. Débora, sim, ótima pergunta. Os exames para infertilidade secundária são os mesmos que eu coloquei lá na live de segunda-feira. O que é infertilidade secundária, para quem não sabe, né? É quando você já tem uma gravidez clínica e aí você tenta engravidar de novo e tá tendo a dificuldade de acontecer a segunda gravidez ou a terceira, enfim, uma gravidez após. Entenda que o que pode estar impactando isso? Alguma doença pode ter surgido, né? Alguma doença sexualmente transmissível, pode ter surgido algum mioma, pode ter surgido alguma disfunção metabólica, você ficou mais exposta, né, ao meio externo, né, ao longo dos anos, a doenças, enfim, isso pode ter diminuído a qualidade de óvulo, a própria idade. Então, sim, faça tudo o que você possa. Esses são aqueles exames mesmo, tá? Um exame 0 e o outro 0,20? Não entendi. Coloca aqui de novo pra mim que eu não entendi o contexto. Essa dúvida da NAC na progesterona eu já respondi. Escape de 3 a 5 dias borra de café para poder descer a menstruação. Então, pode ser falta de progesterona, pode ser endometrite, pode ser pólipo, tá bom? Uma forma de você fazer em casa é medir a sua temperatura basal, senão você dosa no sangue e você vai ter essa clareza. Malu, a princípio antimileriano dando 3 é ótimo, tá? Depende muito da tua idade para saber, assim, se você tá dentro do percentil, mas de uma forma geral, 3, mesmo em mulher abaixo de 30 anos, é um valor legal, tá bom? É um valor bom. Então aqui o que vai entrar, Malu? Depende do que você tá planejando, né, em termos de fertilidade. Seu planejamento familiar, como é que ele é? Né, você quer engravidar agora? Você tá planejando engravidar só mais pra frente? Coloca a tua idade, me fala um pouquinho teu planejamento, a tua história, que a gente coloca um contexto para esse hormônio antimileriano, né? Porque assim, só falar é alto, é bom, não é? Mas depende. O que você vai fazer com esse hormônio antimileriano? Depende, entendeu? Vamos lá, fertilização é muito caro, por isso eu não consigo fazer. Vamos lá, vamos conversar um pouquinho sobre isso? Isso aqui é muito importante. De vez em quando eu coloco uns conteúdos relacionados a como baratear a FIV. Vamos falar sobre isso um pouquinho. Olha só, dependendo da tua idade, né, você consegue baratear a FIV. Existem centros no Brasil, são poucos, mas existem alguns centros que fazem a FIV sem custo. Só que qual é a grande questão? Há uma fila de espera grande, são poucos centros, então você precisa ter reserva boa, você precisa ter idade, né, que possa esperar esse tempo. A segunda forma de você baratear a FIV é você tentando entrar com um protocolo, às vezes com uma dose de medicação menor, que é o que a gente chama de mini FIV. Então você entra com um protocolo usando uma dose de medicação menor, isso pode ajudar a diminuir o custo da sua FIV. Uma outra forma de você tentar reduzir o custo da tua FIV, em alguns lugares você pode até conseguir fazer de graça, é através da doação de óvulos, ou seja, você passa pelo tratamento, você tem alguma receptora que é compatível com você, e aí sim, você passa pelo tratamento, e essa receptora te ajuda a custear parte do seu tratamento, entendeu? Então, dependendo da sua idade, se você tem menos de 37 anos, você pode tentar ver se você consegue fazer por doação de óvulos, né? Os principais clínicas atualmente preferem mulheres abaixo de 35, justamente porque a gente começa a ter esse impacto da qualidade, né, dos óvulos, mas a princípio, se você tem menos de 37, você poderia ver se conseguiria fazer uma fertilização com a doação, tá bom? O Brasil, a gente não pode receber dinheiro, né, pagamento para essa doação, mas quando você doa para uma receptora, ela tem essa possibilidade de te ajudar no seu tratamento, tá bom? Como subir a progesterona? Falei já na live, você volta lá do início, mas assim, vamos resumir aqui para a Naê que chegou agora. Como que você vai aumentar a sua progesterona? Você pode aumentar através do ciclo das sementes, tá? Usando as sementes adequadas na segunda fase. Você pode fazer a acupuntura, você pode usar o Vitex Agnus Castor, se você tiver um aumento principalmente de prolactina na segunda fase, tá? Dose o seu zinco e cobre para ver se só precisa de ajuste nesses minerais e entrar com medicação, que é a própria hormônio da progesterona também ajuda, tá bom? Gravidez de semana e perda gestacional, dá para saber? Não entendi a dúvida, pode colocar aqui de novo para eu tentar entender. Como dosar a progesterona?
Pedido médico vai assim, solicito progesterona, tá? É isso. É simples assim, progesterona. Antimileriano de 3 é bom, se a gente já falou. Vamos lá, vamos esclarecer uma coisa. Você complementou que seu antimileriano é de 3 e falou que dosou no terceiro dia. Só que o antimileriano, gente, ele pode ser dosado em qualquer fase. Olha que beleza. Ele não necessariamente precisa ser dosado na primeira fase, lá entre o segundo e o quinto dia do ciclo, igual o FSH, igual o estradiol, tá bom? O antimileriano pode ser em qualquer fase. Olha que bom isso. Dá uma liberdade, né? Posso tomar comida por conta própria? Me esclarece o que você quer falar com isso aqui que eu não entendi. Acho que foi algum corretor. Vamos lá, Rosilene colocou, perdi um bebê na trompa e agora não tô conseguindo engravidar. Qual exame fazer? Rosilene, vamos lá. Precisa ver se você mexeu nessa trompa, precisa entender se você tem um fator tubário, tá? Pode ser que você tivesse, por exemplo, uma trompa obstruída e uma não tão obstruída. E aí você teve um fator, né? Engravidou dessa trompa, sendo que a outra agora é obstruída. Enfim, precisa entender o contexto. Mas um exame que eu te sugiro fazer nesse momento é a histrossalpingografia, para você ter a clareza como que tá a saúde das suas trompas, tá bom? E entender por quê. Se teve alguma manipulação de cavidade uterina, acredito que não, porque foi em trompa, mas você pode complementar com a histeroscopia. O primeiro exame que eu faria é a histerossalpingografia. Acupuntura só para o profissional de acupuntura ou tem alguma especificação? Ótima pergunta, Michele. Gosto de indicar geralmente profissionais de acupuntura que têm uma especialização dentro da fertilidade feminina, dentro do ciclo feminino, tá? Esses profissionais, eles conseguem ter um entendimento melhor das doenças do sistema reprodutor feminino, conseguem ter um entendimento melhor do teu ciclo. Existem protocolos para quem vai fazer fertilização também, protocolo de Paulus, que faz antes a transferência e após a transferência. Então esses profissionais, eles vão estar mais capacitados para conseguir te guiar e te orientar em relação à fertilidade. Agora, já tive paciente que não conseguia ter acesso, porque geralmente costuma ser uma vez na semana a sessão, tá? Não conseguia ter acesso a esses profissionais. Aí o que a gente tem de opção? A gente tem algumas práticas, né, de medicina tradicional chinesa que podem ajudar, tá? Para aquecimento de útero, como eles colocam, né? E a gente tem também a possibilidade, né, que eu já indiquei, de você fazer um acompanhamento com um profissional de acupuntura perto da tua casa e de tempos em tempos ir nesse outro profissional mais especializado da fertilidade, sabe? Para fazer os pequenos ajustes. Então depende muito qual momento que você tá na tua vida, se você tem a possibilidade ou não. Mas o que eu falo sempre, né? Quanto mais você integra, né, de caminhos, de possibilidades, mais você aumenta a tua fertilidade, entendeu? Corre o risco de não ter ovulado devido à progesterona baixa? Eu não me lembro exatamente o que você me colocou aqui. Se a progesterona tá baixa, é porque você não ovulou, tá bom? Se ela tiver menos do que 1,5, você não ovulou. Cássia, posso tomar Clomid depois de 10 anos tentando engravidar em setembro, mas tive um aborto com 14 semanas? Cassiana, precisa entender a tua idade, tá? A minha sugestão não é você sair fazendo uma automedicação, porque você já tá há muito tempo tentando engravidar. Você precisa ter clareza do porquê que você não tá engravidando, tá? Você precisa ter clareza. Não faria isso. Eu acho que você tomar um indutor de ovulação sem saber o porquê que você não engravida há 10 anos e porquê que você teve essa perda, talvez você esteja acabando perdendo tempo, tá? Você precisa ter estratégia, gente. É muito tempo tentando engravidar, tem que ter estratégia. Ótimo, Wagner, tá lá. Então, ao longo da semana lá eu vou abrir de novo para dúvidas, hein? Então vocês fiquem atentas, que a gente abriu 15 minutinhos, choveu de dúvida, isso é muito bom. Deixar claro aqui para tirar as dúvidas de vocês. Ciclo cada 28 dias, menstruando 4 dias é super normal. Se você menstrua a cada 24, 25, 35 dias é normal, tá? Com uma variação aí de 4 dias de um mês para o outro. Isso é super normal, considerado um ciclo regular, tá? Se você menstrua de 3 a 7 dias também é normal. Então 4 dias menstruando é perfeito. Meu bebê não veio esse mês, eu não tento mais... Não entendi, mas eu não posso te... Não entendi. Coloca aqui pra mim, Kátia, pra eu te ajudar. Não entendi sua dúvida.
35 anos e quer engravidar? Posso? Só com essa informação eu não consigo te dizer, tá? A gente precisa fazer realmente a investigação. Gente, entenda que olha só, eu sou médica, ginecologista, eu não vou dar chute aqui, entendeu? Então eu não posso chegar e falar se você pode ou se não pode engravidar somente com a idade. O que eu posso falar de positivo aqui? 35 anos geralmente é uma idade que ainda tem uma certa qualidade de óvulo, mas vai depender da tua idade, vai depender se você tem sintoma clínico de alguma doença, se você tem algum diagnóstico, né? Qualidade seminal do espermatozoide, idade do teu parceiro. Então são vários fatores que a gente precisa entender. Mas a princípio, 35 anos, só fosse olhar assim, de olho fechado, 35 anos, o prognóstico é bom, tá bom? Então você precisa realmente saber o que fazer agora. Então, o que você precisa fazer? Quando a gente tem uma paciente que está em 35 anos, né, e vai começar a tentar engravidar, a gente tem dois caminhos possíveis. Um caminho é você já começar a sua investigação. Já entender, vai tentando e vai investigando, fazendo as duas coisas ao mesmo tempo. Entenda se tem algum fator que possa levar a uma dificuldade. Já partir para essa investigação junto com o teu marido, tá bom? O outro caminho, se você quiser essa liberdade, é esperar 6 meses de tentativa, né, tendo relação idealmente de assim, de não, para você tentar engravidar espontâneo. E aí, se em 6 meses não acontecer a gravidez, aí partir para investigação. Eu, pessoalmente, tendo a pelo menos ir para esse caminho de já investigar. O que eu falo, né? Quando é que libera a paciente para tentar engravidar espontaneamente pelo menos em 6 meses? Se você tiver uma boa reserva ovariana, tem 35 anos, né? Tá na idade de 35, tem uma reserva ovariana boa, e não tem nenhum sintoma, nada que me chame a atenção de uma possível dificuldade para engravidar, nem você, nem no seu marido, ok, a gente esperar 6 meses, mas você tem que ter uma reserva boa, tá? E você tem que ter aqueles exames básicos da investigação ginecológica, todos normais. Você não pode ter muita cólica, você tem que ter ciclos regulares, entendeu? Você não pode ter muita TPM, muita mastalgia, dor na mama, porque isso são sinais, indícios que pode ter alguma coisa. Aí se a gente fica com a pulga atrás da orelha, já parte para investigação. Tempo e fertilidade, isso é muito importante. Eu já peguei paciente, por exemplo, com 39 anos, que começou a tentar engravidar. Com 38, né, o raciocínio do ginecologista dela foi, com 38 começou a tentar, falou assim, tenta engravidar 1 ano. Aí com 39 ela não tinha conseguido, ela veio pra mim, né, e aí a gente descobriu alguns fatores e uma reserva ovariana muito, muito baixa. Então, gente, acima de 35, já investiga, tá bom? 47 anos, Kátia, olha só, a probabilidade não é alta, tá bom? Dessa gravidez vir espontânea, precisa ter muita clareza, conversar com um profissional que atenda a reprodução humana assistida, me coloca à disposição se você quiser marcar uma consulta, mas você precisa ter muita clareza, Kátia, para você não ter um desgaste emocional nessa jornada, tá bom? Oi, Bárbara, veterinária de Minas, parabéns pelo lindo e excelente trabalho. Ju, parabéns por tanta generosidade, obrigada por tanto. Ah, obrigada, Bárbara, por essa mensagem de tanto carinho nesse domingo, obrigada mesmo. De verdade, gente, assim, eu faço com muito carinho porque o que eu tenho percebido, né, ao longo aqui, cada vez dando mais consistência, né, a presença aqui na internet, é como falta informação. E assim, é informação às vezes simples, sabe? E é isso, né? Já fiquei até pensando assim, daqui a um tempo, né? Organizar de tentar fazer isso, mas a gente precisa trazer para dentro, acho que talvez da escola, né? Algumas informações sobre a fertilidade, sobre ciclo menstrual, né? Enfim, pra gente ter mais propriedade do nosso corpo, sabe? Enfim, mas obrigada, Bárbara, pelo carinho. Obrigada mesmo. Minha menstruação tá toda... Samantha colocou, minha menstruação tá toda doida. Mês passado veio dia 10 vermelho vivo, dia 12 já parou. Aí esse mês hoje começou. Não sei, assim, a única coisa que me chamou a atenção aí, Samantha, foi ela ter durado pouquinho. 10, 11, 12, durou 3 dias, né? Pode ser que seja o teu padrão. Mas se ela veio agora de novo, tá mais ou menos dentro do intervalo que eu falei aqui. Não tô achando tão esquisita não, tá bom? Opa, Mini colocou transvaginal endométrio de 7,5. É bom? É ótimo. A gente precisa de um endométrio de 7 trilaminar no período que você vai ovular. 7,5 tá perfeito. Maravilha. Ótimo, muito bom. Nayara, ensino. Vou falar um pouquinho aqui sobre temperatura basal. Vamos então entender um pouquinho sobre isso. É uma das formas que a gente pode avaliar a sua progesterona, por exemplo, uma forma indireta de avaliar a tua fase lútea, tá?
e saber se você tem uma progesterona adequada ou não. Então vamos lá, você vai começar a medir a sua temperatura com termômetro normal, pode ser axilar, tá? Não precisa ser na boca, pode ser na axila. E de preferência sempre com o mesmo termômetro. Acorda de manhã, né? Pode botar ele na axila uns minutinhos para ele ganhar a temperatura, liga, deitada ainda, tá? O termômetro tem que estar lá do lado da tua cama. Pega ele, bota, e aí você vai medir a temperatura e você vai anotar todos os dias, tá bom? E aí você vai começar a perceber que tem umas variações pra cima, pra baixo, pra cima e tal. Só que vai ter um momento que você vai começar a juntar com o teu muco, com a sensação às vezes do libido, que você vai ver que vai começar a um dia vir e aumentar e ficar alto. Então quando você tem um aumento de 0,2, 0,3, né, graus Celsius, 0,4 graus Celsius, é bem pouquinho. Quando você tem esse aumento, você percebe, você sabe que você ovulou. No dia que ela aumentou e manteve-se alta, você sabe que aqui ela aconteceu a ovulação, tá? Então isso é um sinal de fertilidade primário, junto com o muco. Então é super interessante você conhecer o teu ciclo dessa forma. E qual é a minha sugestão? Não necessariamente você fazer isso todo mês, mas quando você junta dois fatores, por exemplo, o que eu acho interessante? Junta o muco com a temperatura um mês e começa a entender o teu ciclo, os seus sinais, seus sintomas. Junta a temperatura, o muco, você pode fazer com um teste de fita de LH. Nunca fazer sozinho o teste, sabe? Mas juntar a informação. Então você começa a ter clareza do teu corpo, entender realmente qual é o momento que você está mais fértil, tá? Mas de uma forma geral a temperatura basal é assim. E aí ela tem que ficar alta, idealmente aí 12, 14, 16 dias. E se você engravidar, ela vai se manter naquele nível mais alto. Se você não engravidar, ela vai descer e você vai menstruar. Valquíria, a adenomiose é uma doença que é como se fosse, eu chamo de prima da endometriose, né? Como se ela se enraizasse para dentro da camada muscular do útero. Quando a gente tem adenomiose, você precisa fazer justamente o que eu falo aqui. Práticas de aquecimento de útero da medicina tradicional chinesa. Você tem que fazer a desinflamação, um detox. Você precisa, reduzir, glúten, você precisa reduzir a ingestão de leite, derivados, reduzir carne vermelha, fazer uma suplementação adequada, ômega 3, vitamina D. A gente vai ter uma live amanhã de suplementos, então você precisa assistir essa live, tá? A gente precisa realmente diminuir a inflamação que essa adenomiose causa, tá bom? Bruna, ótima pergunta. Meu útero é retrovertido, isso atrapalha? Não, de forma nenhuma. Mito total. E inclusive eu vou fazer um conteúdo essa semana sobre isso. Mas é mito. Vamos lá, gente. Vou respondendo aqui as últimas perguntinhas. A gente já tá aqui se aproximando do final da nossa live. A minha endometriose é nos ligamentos uterosacro. Descobri após a investigação. Tive uma perda. Com esse tempo, ainda pode ter sido uma falha de implantação? A endometriose pode ter relação? Não, Amanda, não foi falha de implantação. O embrião se implantou. Se implantou e foi até 8 semanas. Não é falha de implantação, tá bom? Precisa entender aqui por que você teve a perda. Não vejo muita relação com a endometriose nesse momento, tá? Provavelmente ou foi uma alteração cromossômica desse embrião, que é a principal causa de perda. Independente da idade, é a principal causa. Tem que investigar a síndrome de anticorpo antifosfolipídico, que é a SAF, tá? Você pode fazer uma avaliação também de cariótipo, do seu marido, fragmentação do DNA do espermatozoide do marido. Você pode fazer uma histeroscopia para ver se tem alguma alteração anatômica na tua cavidade. Enfim, começar por aí, tá bom? Mas não vejo relação com a sua endometriose, não. A endometriose dificultaria você talvez engravidar, não essa gravidez a perder com 8 semanas, tá bom? Marcelo, vou conversar com a secretária, gostaria de passar por uma consulta. Perfeito, vamos conversar sim. Tenho 39 anos, antimileriano está 0,4, adenomiose, trombofilia, já engravidei 2 vezes, uma na trompa esquerda. Marcela, a gente precisa conversar mesmo, tá bom? Entender todos os fatores, os caminhos possíveis. O que eu gosto, Como é que eu conduzo muito, sabe? As minhas consultas, quem tá dentro do programa Engravida Já, que é esse programa de acompanhamento que eu dou, entender a realidade da pessoa, sabe? Entender o que a pessoa acredita, o que a pessoa quer fazer, como que ela tá emocionalmente. Porque a gente não é uma máquina, a gente precisa todo um contexto,
Enfim, e aí a gente embarca junto, a gente conversa, eu abro as possibilidades que existem, os caminhos que existem, né? E aí junto a gente vai definir, tá? Então eu não tenho um padrão de acompanhamento, de outorgar, de falar uma coisa assim, sabe? Eu gosto muito desse compartilhamento, de ouvir muito, sabe? Modéstia à parte, eu sou boa ouvinte. Nini, tive dúvidas de uma gravidez de quase 4 semanas... Tive um sangramento de 3 dias e depois menstruei. Tive dúvidas de uma gravidez de quase 4 semanas. Tive sangramento de 3 dias e depois... Mini, olha só. A gente não... Isso aqui é interessante você colocar também, sabe? Porque a gente não consegue fazer um diagnóstico assim, retrospectivo. Às vezes, por exemplo, tem mulher que me manda, às vezes, foto do sangramento, né? Do coágulo, se assusta às vezes com um tipo de padrão que acontece, se foi uma perda, se não foi. Mas, gente, a gente não consegue ter essa clareza, assim. A gente precisa fazer o diagnóstico por exame de sangue, idealmente, o beta-HCG. Então, se vocês têm dúvidas, está atrasado, já dosa o beta, porque ele precisa estar positivo pra gente saber se isso é realmente uma gravidez, né? Se o sangramento evoluiu para uma perda e era uma gravidez, ou se era só uma menstruação mesmo, entendeu? Então, é muito importante isso, tá bom? Tá na dúvida? Faz pelo menos o teste de urina, né? De gravidez. Dosa o beta-HCG, gente, tá? Pois é, Mina, é isso. Eu não sei. Eu estaria chutando pra você, entendeu? Tem um útero revestido. Deve ser retrovertido, imagino, né, Rosana? E tenho 39 anos, estou tentando engravidar e estou desesperada. Vamos lá, Rosana, você não tá mais sozinha. Você tá num grupo agora, tá bom? Então a gente te acolhe aqui, porque eu sei que nessa jornada a gente realmente fica muito ansiosa, mas o que é importante? Acalmar pra ter clareza de raciocínio, tá? Primeiro ponto, útero retrovertido, útero médio-vertido, útero antivertido, isso não aumenta ou diminui sua chance de engravidar. O útero, ele é uma estrutura idealmente móvel. Quando é que ele não vai ser móvel? Se ele tem alguma aderência. Uma endometriose pode gerar uma aderência do útero. Mas a posição que ele tá, isso não interfere em engravidar, tá bom, gente? Isso é importante você ter clareza. Agora, 39 anos, gente, você precisa, Rosana, ter um ponto de partida. Precisa prosseguir mais exames, mais investigação, para realmente saber o que você precisa fazer. Participa dessas lives essa semana toda, tá? Entra lá no grupo de WhatsApp que vai ter alguns materiais. Por exemplo, o que eu vou liberar de material? Já dando um spoiler aqui. Amanhã vai ter, além da live, né? Vai ter o e-book de suplementos para vocês conhecerem mais sobre os suplementos. A gente vai ter exercícios para se conectar com seu bebê. E aí entra essa questão que você colocou aqui, que você tá desesperada. A gente precisa acalmar o coração e a mente. E não é falar pra gente assim, ai, não pensa nisso, não fica assim. Não, é aquilo que eu falei outro dia, né? Se eu falo pra você, não pensa no elefante rosa. Eu tenho certeza que todo mundo aí pensou no elefante rosa. Ó, para de pensar no elefante rosa. Eu sei que você tá pensando. Então, assim, não é brigar, sabe, com o que a gente tá pensando. É se acolher. E aí, um exercício que eu sugiro é você realmente tentar trazer pra você mesma palavras que você falaria pra uma amiga. Porque muita gente, a gente se cobra mais, é mais dura com a gente do que com o outro. E nesse momento, você precisa se abraçar um pouco, sabe, Rosana? Pra diminuir essa sua sensação de desespero. Mas tendo clareza e ação, tá? Estratégia, vamos lá. Então a gente vai ter esse book de conexão, porque é importante essa parte mental. Quando eu explico, né, os pilares da fertilidade, eu sempre falo isso. Saúde da mulher, ovulação, espermatozoide, saúde do homem, trompa, útero, mental. A mental é super importante, tá bom? Uma outra coisa que a gente vai liberar essa semana, então peraí que eu já tava me perdendo nos e-books para vocês não deixarem. Ciclo das sementes também é super importante para ajudar a regularizar o ciclo, melhorar essa questão da progesterona que a gente tá falando aqui na live de hoje. Eu vou liberar esse e-book. A gente vai ter ainda algumas práticas, né? Iniciais, práticas férteis, simples para você começar aí na tua casa. Então, tudo isso é para quem estiver lá no WhatsApp da Jornada da Fertilidade e preencher a pesquisa que a gente vai mandar, tá bom? A ajuda que eu preciso de vocês. Vamos lá, gente. Vamos encaminhar aqui que a gente já tá 1 hora e pouquinho aqui.
Adoro essa interação com vocês. Boa noite. Se a progesterona não sobe tomando Vitex, tomando progesterona, o que eu posso fazer para aumentar? Ah, não concordo. Vamos lá, Jaqueline. Se a sua progesterona não sobe tomando progesterona, tem que entender o que está acontecendo. Você precisa estar acompanhada por um médico para realmente saber se você não está subindo. Vamos lá. Vamos lá. Se você toma Dufaston oral, aí realmente não dá para dosar no sangue, tá? Então, se for isso, ok. Mas quando a gente toma o Dufaston, ele não modifica a dosagem do sangue, mas os trabalhos mostram que ele tem a boa ação. Então, é como se você tivesse com a progesterona boa, mas de fato ele não modifica. Agora, para ter certeza se modificou ou se não modificou, o que você pode fazer é a progesterona micronizada, que é o Juno, que é o Trogestan, tá bom? É uma possibilidade. Ele sim vai modificar a tua progesterona no sangue, tá bom? Então, você pode tentar fazer a troca do tipo. Provavelmente você está usando Dufaston. Ciclo variando de 28 a 27 dias é normal, perfeito. Débora, normal. Vamos lá, Naira. O antimileriano é uma média. Ele cai 20% ao ano, tá? Os trabalhos mostram uma média aí de queda de 20% ao ano. Foi recente até... Olha só que interessante. Recente agora eu atendi uma paciente pensando preservação de fertilidade. Ela tem 28 anos. Há uns anos atrás a gente dosou o antimileriano dela e tava, se eu não me engano, 3 e alguma coisa. Aí, beleza, tá um antimileriano bom, vamos dosar daqui a 2 anos. E aí a gente dosou esse ano de novo e o que a gente percebeu foi... assim, 20% a cada ano. Então, ela tá com 20% a menos de um ano, 20% a menos no outro. E aí eu já dei a projeção pra ela, ó, daqui a um ano você vai estar com 20% provavelmente a menos, e aí você já vai estar com um antimileriano menor que 2, você tá solteira, você precisa fazer seu planejamento familiar, pensar no congelamento de óvulos. Então, olha como é importante a gente monitorizar o antimileriano, tá? Justamente pra fazer esse planejamento, porque... rara é a paciente que chega assim, eu falo, congela, e ela vai e congela. Geralmente precisa de realmente um pensamento ali, trabalhar a ideia, né? Realmente é uma coisa nova, que tem sido cada vez mais falado, mas ainda é uma questão nova. Então, falar sobre isso é extremamente importante, tá? Bárbara, é normal vir pouco sangue na menstruação a ponto de usar somente protetor diário? A menstruação dura 4 dias. Bárbara, você pode... tem mulheres que têm uma menstruação de 30 ml só, o ciclo todo. De 30 a 80 ml é um padrão normal. E aí eu tenho um post aqui no meu feed em que eu coloco uma figura que você pode até dar um print falando do padrão menstrual e ver se teu padrão menstrual tá realmente adequado. Mas 30 ml já seria normal, tá bom? É isso aí, né? Falta informação. Começa a medir a temperatura em qual dia? Pode começar a medir a sua temperatura aí meio pro final já da tua menstruação, tá bom? LH maior que FSH, o que pode ser? Depende quando que você dosou. Se você dosou na fase de ovulação, é normal, você vai ovular. Agora, se você dosou entre o 2º e o 5º dia, pode ser síndrome de ovário policístico, tá bom? Gente, vocês são ótimas, maravilhosas. Ansiosa para participar dessa live, tem muitas dúvidas. Ótimo. Gente, vamos lá. Amanda, parabéns pela sua iniciativa. Realmente temos um acesso a pouca informação e a sua iniciativa com certeza conta muito, faz a diferença de muitas pessoas. Que bom que vocês estão gostando, gente. Que bom. Faço aqui realmente de coração, porque informação é tudo nessa vida. Terá e-book detox, Sara. Teremos e-book detox ao longo dessa semana. Mas para quem estiver lá no grupo de WhatsApp. Então entra lá que vai ter esse e-book detox. Entenda o seguinte, olha só. É um e-book com práticas férteis iniciais. Então se você não tem noção do que você precisa fazer para começar a melhorar a tua fertilidade, esse e-book vai ter lá já um caminho inicial para você fazer, tá bom? É muita informação. Parabéns, doutora, muito boas essas informações. Que bom, Marcela, que bom que vocês estão gostando. Gente, então vamos lá, os avisos finais aqui dessa live, que foi super especial nesse domingão. Me senti muito prestigiada de vocês não estarem aí vendo o Netflix, não estarem vendo, né, o programa Domingão, nem sei o que tem mais de programa aí, mas me senti lisonjeada de vocês estarem aqui participando, confiando realmente a saúde, a fertilidade de vocês com as informações que eu trago com tanto carinho aqui. Vamos lá.
Evento Jornada da Fertilidade vai acontecer agora, do dia 23 ao dia 27 de junho. Vão ser 3 aulas online gratuitas, então não tem por que você não se inscrever. 8 horas da manhã. Vai lá no link da minha bio, se inscreva no evento e aí você vai ser direcionada para um grupo de WhatsApp. Nesse grupo de WhatsApp, eu de vez em quando vou abrir lá para perguntas, né? Você vai ser informada sobre todas as lives e vai ter acesso a um link que vai te dar as lives que eu já fiz e vai ter noção também de quais são as lives futuras que eu vou fazer aqui ao longo dessa próxima semana, tá? E é lá também que a gente vai solicitar que você preencha, né, uma ficha, um questionário, para você poder receber tudo que eu vou dar para vocês de e-book ao longo dessa próxima semana. Suplementação, conexão com o teu bebê, né, detox, ciclo das sementes, ciclo menstrual. Então são várias coisas que a gente vai realmente falando aqui ao longo dessa semana e dando para vocês lá nesse grupo de WhatsApp. Então se você já tá lá, ainda não preencheu o questionário, já preenche pra gente poder, a partir de amanhã, começar a liberar essas informações. E o evento Jornada da Fertilidade, né, é para vocês, essa semana agora de aquecimento, é justamente para vocês entrarem na semana do evento da Jornada da Fertilidade mais seguras, mais conscientes, para vocês realmente começarem a juntar as informações que eu vou mostrar. Vai ter aula do que tá impedindo, né? O que esses erros silenciosos que às vezes a gente comete, que nem sabe que tá cometendo e que pode impactar a fertilidade, vai ter lá na aula 1. A aula 2 vai ser sobre o caminho, os pilares essenciais que vão aumentar a tua fertilidade. E a aula 3 é um mapa, né? Uma construção de um mapinha realmente para te guiar o que você precisa fazer para conseguir engravidar. Então, assim, é muito conteúdo, né, pra gente falar aqui, né, em 1 hora de live, mas eu tento entregar o máximo que eu posso, e eu espero realmente ver vocês amanhã aqui na live, 7 horas da noite, pra gente falar dos suplementos para mulheres que têm mais de 30 anos e querem engravidar, tá bom? Beijo, boa noite, até amanhã, gente. Fiquem com Deus. Tchau, tchau.